Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe teu dia. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim em primeiro livro de Reis, no capítulo 11, o versículo 5, diz: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, ou mesmo Moloque, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. O verso 9 diz assim: O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Então, este é os 3 versículos que eu gostaria de ler no capítulo de 1 Reis, capítulo 11, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos 5, 6 e 9. Bom, eu quero intitular esta mensagem Assim está nosso Brasil. Por quê? Estamos vivendo épocas políticas no Brasil, época de eleição. Uma eleição que definirá realmente o que será o Brasil do futuro. E temos um lado o Bolsonaro, do outro lado o ex-presidente Lula. Mas muitos pastores se levantam com versículos, emocionalistas e diz, segundo Crônicas 7,14, segundo livro de Crônicas 7,14, e se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então aí Deus responde: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito lindo isso acontecer. E isso foi dito também a Salomão. Maravilhoso você se firmar em versículos da palavra de Deus. Mas estes pastores que pregam isso e que emocionam o povo com essas palavras, e muitos vão repetindo, não pregam a verdade de que nós temos um povo no Brasil, muitos se dizem evangélicos, mais perdidos talvez do que os mundanos, onde levaram os lixos para dentro das igrejas, a nudez, a pornografia, a maledicência, a fofoca, a ambição, e agora só se prega prosperidade, felicidade, desempenho, sucesso, e as igrejas vão alavancando e se enchendo de porcarias chamadas humanos, porque na verdade não se enche de crentes espirituais, não se enche de pessoas que querem buscar a Deus. E então, porque a igreja vai se pervertendo ao longo do caminho, os líderes vão se pervertendo, a nação sofre. E hoje temos uma eleição que define a nação. Nós temos um homem que fala em Deus. Não acredito que o Bolsonaro seja um fiel servo de Deus, mas fala em Deus. Tenta combater algumas coisas terríveis, como corrupção, que alavancou o Brasil nos últimos anos. Temos um ex-presidente que é satanista, é um servidor de Satanás e busca autorizar sacrifício a Moloque. O que é um sacrifício a Moloque? É o aborto. Quando uma mãe tem um filho no ventre, ele é uma criança já, ele tem órgãos sendo formados dentro dele, ele é um ser dentro dela, independente dela. A única coisa que ele recebe dela é a alimentação, mas a formação dessa criança vem das mãos de Deus e está no Salmo 139. Mas este ex-presidente corrupto está tentando levar mais ainda em vantagem o sacrifício infantil. Então, o que pedi a Moloque: me dá o teu filho em sacrifício, eu vou te abençoar.
Me dá o teu filho. E a nação brasileira está tentando eleger este homem perverso das trevas para agrandar o sacrifício a Moloque no Brasil, né? E tem uma outra deusa chamada Astarote, que era a deusa da prostituição, da imundícia, da devassidão. E Salomão adorou todos os dois deuses, né? A Astarote e a Moloque, e chegou a fazer ainda estátua, né, para esses deuses, principalmente para Moloque, para que houvesse sacrifícios de criança. Então, a nação brasileira está precisando ouvir o evangelho da verdade, pastores. A nação brasileira crente está precisando ouvir o evangelho da verdade. O evangelho onde Deus fala: se vocês não consertarem dos seus maus caminhos, não se arrependerem, eu não vou ouvir, muito pelo contrário, eu vou puni-los. Como Deus também, né, fez com Salomão, puniu a Salomão, disse: eu vou rasgar o teu reino, porque você não foi fiel a mim, eu vou dar ao teu servo esse reino e vou tirar das tuas mãos. Você não é fiel, vou tirar da tua descendência, porque você não é fiel a mim, mas por amor a Davi, não vou deixar que isso aconteça enquanto você está vivo. Então é bonito falar, 2 Crônicas 7,14, né? Se esse povo que se chama e começar a motivar o povo a continuar nos seus maus caminhos, com um versículo bíblico dizendo que Deus vai sarar a terra. Deus não vai sarar a terra do Brasil se você, crente, não tomar vergonha na tua cara e se tornar um crente de verdade. Se você, pastor, não tomar vergonha na tua cara e passar a pregar a palavra de verdade e da verdade, de renúncia ao pecado e mudar a tua vida, deixar de ser pastor político para ser um pregador do evangelho de Jesus Cristo. O que interessa, pastor, é ganhar almas para Jesus e aconselhar famílias a ter uma vida com Deus, e nós teremos uma nação melhor. Então, eu acredito que se a nação brasileira continuar nesse caminho pecaminoso, prostituição, sexo ilícito, devassidão, como a deusa Astarote colocou na época, sexo liberado para todos de qualquer forma, ao invés de hospitais darem camisinhas, hospitais deviam aconselhar a pessoa a não ter sexo fora do casamento, em vez de deputados, e teve até pastores dando camisinha por aí. Isso é uma vergonha, pastores. Isso é você mostrando que você está servindo ao diabo, que você não está com o coração íntegro a Deus, como Deus requereu de Salomão. Se você tiver fidelidade a mim, Salomão, eu confirmarei o teu reino. Se você for fiel a mim, como foi o teu pai Davi, for íntegro, eu confirmarei o teu reino. Mas se você errar, eu vou punir. Por isso a nossa nação está sendo punida, quase que tendo um presidente satanista de novo. E não se esqueça do que eu estou te falando. Lula, se ele entrar, ele irá fazer algo para atrair o povo a ele nos 3 primeiros ou 4 primeiros anos. Mas no segundo mandato dele, que ele vai querer segundo mandato, ele vai levar a nação às ruínas, como levou o nosso Brasil, e o povo ainda está iludido, querendo esse corrupto na presidência. São só 2 opções, não tem outra. Ou você vota em Bolsonaro, ou vota em Lula. Ore a Deus e procure saber qual é o caminho que Deus quer para você. Você não tem uma terceira opção para votar num servo fiel do Senhor Jesus. Então, a única opção que você tem é esses 2. Não aprovo todas as palavras de Bolsonaro e nem aplaudo tudo aquilo que ele diz. Porém, eu te digo, o momento é sério e você entrega o Brasil totalmente nas mãos do diabo, ou você dá mais uma chance para esses crentes do Brasil que se dizem crentes e não são, se converterem de verdade, buscarem ao Senhor, para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Do contrário, nós seremos uma Cuba, uma Venezuela. E por que dizer Venezuela? Porque Venezuela era um país rico e se tornou pobre, e os filhos daqueles que votaram em Chávez foram comer lixo. Não coloque o teu filho no futuro comendo lixo, não entregue o teu filho ao diabo. Ore a Deus e sirva a Deus no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe. Só lembrando, Moloque é uma imagem de Satanás, corpo de homem, mas cara de boi, cara de chifre e ventre consumidor, um fogo abrasador que quer consumir o nosso Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil e tenha misericórdia de você que está fazendo campanha para esse satanista. Que Deus tenha misericórdia de você, no nome de Jesus.